Olá a todos. Esse trabalho se trata de uma aplicação de um sistema fuzzy para a detecção de fraude de energia elétrica em edificações residenciais. Os desenvolvedores do trabalho foram o Matheus Filgueira, Thiago Amaro e eu, Vinícius Cabral. O nosso professor, o orientador foi o professor José Guilherme. Este é o conteúdo da nossa apresentação. Nessa apresentação vão ser abordados o objetivo geral, a justificativa, a lógica fuzzy versus a lógica clássica, né? Vai ser explicado por que estamos utilizando a lógica fuzzy e não a clássica. Os procedimentos metodológicos, a nossa base de regras, né, do sistema que nós criamos, os resultados alcançados, a nossa conclusão e as nossas referências. Bom, como objetivo, o trabalho tem o objetivo de desenvolver um sistema, utilizando a lógica fuzzy, para detectar fraude de energia elétrica. Resumidamente, no caso, estamos trabalhando com edificações residenciais. Bom, a justificativa para esse trabalho é que, devido ao grande número de fraudes de energia elétrica, as concessionárias estão perdendo muito dinheiro, né? E isso acaba sendo prejudicial não só para a concessionária que está perdendo dinheiro, mas para os consumidores que pagam a sua conta direitinho. E uma das formas que nós encontramos de mitigar esse problema é a implementação de sistemas baseados em lógica fuzzy para a verificação de anomalias no consumo. A diferença entre a lógica clássica e a lógica fuzzy. A lógica clássica, ela é aquela velha lógica que ou é verdadeiro ou é falso, né? Ou está ligado ou está desligado. Sendo assim, ela não abre espaço para outras opções. Ou é isso ou é aquilo. E a lógica fuzzy, ela é diferente. Ela nos permite utilizar expressões qualitativas, como está exemplificado ali. Muito baixo, baixo, muito alto, alto. Né? Ou seja, né, a lógica fuzzy, ela permite que a gente trate as informações que estão sendo trabalhadas nesse trabalho. Né? Nós vamos utilizar informações vagas que não são certas. Então, elas precisam ser traduzidas. Para isso, a gente utilizou a lógica fuzzy. Esse é o motivo da gente estar utilizando a lógica fuzzy em vez da lógica clássica. Bom, como entrada de dados, nós vamos estar utilizando o perfil de consumo e o fator de ocupação da unidade consumidora. Ambas entradas de dados vão ser explicadas à frente. Como vocês podem observar ao lado, tem uma tabela em que ela contém de A a J, unidade consumidora, e os respectivos dados, né? Perfil de consumo e o fator de ocupação. Para obtenção das informações necessárias a esta fase do projeto, foi criado um banco de dados fictício. Então, conforme o Vinícius já explicou, para a determinação da probabilidade de estar ou não ocorrendo fraude em cada uma das unidades residenciais fictícias que ele mostrou no slide anterior, nós adotamos duas variáveis de entrada, o perfil de consumo e o fator de ocupação. Agora, eu vou estar explicando melhor para vocês o que representa cada uma dessas variáveis de entrada. Nós vamos começar pelo perfil de consumo. Então, o perfil de consumo é uma variável de entrada que representa uma relação entre o consumo do usuário no mês atual e a média que ele obteve nos últimos 12 meses. Então, como resultado dessa relação, nós teremos um valor.
Se esse valor estiver na faixa de 0 a 0,6, o perfil do consumo vai ser classificado como muito baixo. Se esse resultado estiver no intervalo de 0,4 a 0,8, então esse perfil de consumo será classificado como baixo. Se o resultado estiver no intervalo de 0,7 a 1,2, então o perfil de consumo estará aqui classificado como normal. Se o resultado estiver na faixa de 1 a 1,4, então será classificado como alto. E de 1,2 até 2 será classificado como muito alto, conforme vocês podem ver nesse gráfico, onde a linha azul escuro representa o perfil de consumo muito baixo. Vocês podem ver que está começando aqui no 0 e terminando em 0,6. A linha verde representa o perfil de consumo baixo. O perfil normal está sendo representado pela linha vermelha. A linha azul claro está representando o perfil de consumo alto. E, por fim, a linha cor-de-rosa, que está representando o perfil de consumo muito alto. Notem que está iniciando aqui em 1,2, terminando em 2, conforme os valores que eu disse anteriormente. A nossa segunda variável de entrada é o fator de ocupação. O fator de ocupação, ele representa uma relação entre o número de habitantes que residem na unidade consumidora e a média padrão esperada, que é de duas pessoas por dormitório. Então, como resultado dessa relação, nós teremos um valor, e se esse valor estiver entre 0 e 0,75, essa variável será classificada como muito baixa. Se esse resultado estiver entre 0,5 e 1, então o fator de ocupação será baixo. Entre 0,75 e 1,25, o fator de ocupação será normal. Entre 1 e 1,5, o fator de ocupação será alto. E entre 1,25 e 2, o fator de ocupação será muito alto. Esses valores estão representados neste gráfico, onde a linha azul escuro representa o fator de ocupação muito baixo, a linha verde, fator de ocupação baixo, a linha vermelha, fator de ocupação normal, a linha azul claro, fator de ocupação alto, e, por fim, a linha cor-de-rosa, que está representando o fator de ocupação muito alto. E os valores de início e de término estão coerentes com os valores que eu apresentei no slide anterior. Para o processamento desses dados, nós estamos utilizando o software Scilab. E do software Scilab, nós estamos utilizando aí a biblioteca FLT. O motivo de nós termos escolhido o software Scilab é porque ele é um programa gratuito, tá? Que existe aí desde 1994 e que foi desenvolvido desde 1990 por pesquisadores de instituições de ensino e pesquisa da França. Agora eu vou estar falando para vocês como nós estabelecemos as regras utilizadas no software. No caso, nós adotamos a seguinte lógica. Quanto menor for o perfil do consumo e maior for o nosso fator de ocupação, maior vai ser a probabilidade de fraude. O contrário disso também é válido. Quanto maior for o perfil de consumo e menor for o fator de ocupação, menor vai ser a nossa probabilidade de fraude. Note que aparece aqui os valores baixo e até muito baixo. No entanto, no programa nós não utilizamos esses valores, já que não seria
viável armazenar essa grande quantidade de dados lá, sendo que nós queremos avaliar os casos onde a probabilidade de fraude está em médio, alto e muito alto. Com isso, nós criamos o nosso banco de dados com banco de dados fictício, com as nossas unidades consumidores que vão de A a J, cada uma com um perfil de consumo e fator de ocupação. No caso, se você olhar mais de perto, a unidade G, ela possui no perfil de consumo 0,604 e de fator de ocupação 1,589, sendo o 0,604 um valor baixo para o perfil de consumo e um fator de ocupação alto. E você vê que se enquadra bem na chance de fraude por possuir 80% de chance de fraude. E o contrário também é visto, por exemplo, aqui na unidade H, com um perfil de consumo muito alto e um fator de ocupação muito baixo, ou seja, possui uma chance de fraude quase nula, zero. Uma chance de fraude nula. Com isso, nosso projeto atendeu às nossas expectativas por fornecer dados coerentes com o que nós esperávamos, então em sintonia com a nossa base de regras. Essas são todas as nossas referências que utilizamos para a elaboração do nosso projeto. E obrigado a todos e até mais.